vai. Hoje eu irei reservar esse vídeo para fazer um comentário um tanto quanto diferente. Vou tentar fazer uma análise diferente do que está acontecendo em relação aos últimos ataques terroristas lá na França, em Paris, né? Vou tentar fazer uma coisa, um comentário, uma análise diferente em relação ao que eu vejo nos noticiários. De maneira que eu vou começar esse vídeo fazendo algumas afirmativas, e aí é possível que você no início não consiga entender, poxa, o que é que tem a ver essas afirmativas que a Ayrton está fazendo com os atentados lá em Paris. Mas aí do meio para o fim você vai perceber que as coisas terminam se encaixando na realidade. Então vamos lá, me acompanha aí. Você já observou que os melhores recordistas olímpicos de corrida, né? Não importa se são 100 metros rasos, os 400 metros, as maratonas, os melhores corredores do mundo são todos eles negros, né? Os boxeadores, por exemplo, peso pesado, os mais famosos boxeadores da história foram todos eles negros. Agora se você vai para a natação, a coisa se inverte, né? Os melhores recordistas olímpicos de natação são todos eles brancos. Se nós sairmos do esporte e irmos para a inteligência, ou melhor, para as inteligências, nós veremos também uma certa distribuição aí. Se nós formos para a inteligência, né, lógico-matemático, parece que o predomínio, né, são dos brancos. Esse predomínio é dos brancos. Se você pegar a relação dos prêmios Nobel de matemática, ou melhor, de física, de química, de biologia, parece que a supremacia é dos brancos, né? Apesar de ter acontecido uma coisa muito interessante, eu adorei saber disso. O ano passado, um estudante africano, eu não sei se do Quênia ou da Nigéria, ele estuda lá no Japão, e ele conseguiu, olha que coisa bonita, ele conseguiu resolver uma equação que há 28 anos os melhores matemáticos do mundo estavam tentando resolver e não conseguiram. O cara foi lá e deu conta do recado, né? Um africano morando no Japão conseguiu resolver uma equação que estava atormentando os matemáticos. Mas de uma maneira geral, nas ciências exatas, o predomínio realmente é dos brancos. Agora, se você vai para isso, se nós contarmos esse tipo de prêmio Nobel, física com biologia, porque se for para prêmio Nobel da Paz, aí a briga é tete a tete, tá bem? Mas vamos para outro tipo de inteligência, a inteligência musical. Realmente é classificado pelos psicólogos inteligência musical. E se nós nos depararmos, né, com a música popular, você vai ver que o predomínio é total dos negros. Para começar, eu posso falar que o estilo musical mais famoso do mundo, o rock and roll, ele só existe, ele só passou a existir por causa de duas contribuições dos negros norte-americanos, o jazz e o blues. Olha só você. Detalhezinho, né? Intelectual, quando quer ouvir música, ele tem duas preferências, a música erudita e o jazz. E o jazz de preferência cantado e tocado por negros. Saindo das inteligências, a gente pode ir para onde? Vamos lá, para a culinária. As duas mais famosas cozinhas, gastronomias do mundo, com a maior quantidade de restaurantes pelo mundo inteiro, são todas duas da Ásia. A cozinha chinesa e a cozinha japonesa, né? A cozinha japonesa hoje está na moda, né? Todo mundo querendo comer sushi, é o prato da moda, mas logo logo sai essa moda, vem outra moda, mas você vai ver que a culinária japonesa é a campeã, a culinária chinesa, ela é a campeã em número de restaurantes no mundo inteiro. Se nós formos analisar, por exemplo, as artes marciais, vamos lá, as mais famosas artes marciais de toda a história, todas elas são lá da Ásia, China, Japão e Coreia. Olha só que coisa interessante. O que é que você conclui? Parece haver uma certa distribuição geográfica e étnica, olha lá, não é só geográfica não, é étnica, nos valores, nas competências, nos talentos, nas capacidades do ser humano, né? Há, no entanto, um questionamento, ele só ficou mais acirrado esse questionamento agora por conta desses atentados, né? Que é em relação à democracia. E olha que isso é milenar, os filósofos já vêm debatendo isso já há milênios já, né? O questionamento é o seguinte: é a filosofia, ou melhor, a democracia é um conceito absoluto, universal, aplicável a
todos os povos ou é algo seletivo? Hoje, novembro de 2015, você liga a televisão, abre um jornal, ou pesquisa no Google, o que é que você vai ouvir? Poxa, uma infinidade de opiniões dos mais diversos tipos de pensadores em relação às causas, né, desses atentados, o que levam esses jihadistas a cometer esses atentados nos países ocidentais. E aí você vê todas as opiniões, né? Mas duas opiniões me chamam a atenção. É justamente as opiniões dos extremos, né? Aquelas opiniões que, por uma questão até de higiene, de profilaxia espiritual, você tenta se manter afastado delas, né? Que são os psicopatas da extrema direita e os cínicos da extrema esquerda, né? De maneira que eu tento sempre que eu posso, eu me mantenho afastado e termino ficando no centro, né? Justamente você está longe, afastado dos extremos, você geometricamente falando, você termina ficando no centro. Eu não gosto muito de comentar, mas o que a gente escuta, o que a gente lê nos jornais em relação a essas duas posições é inevitável. De maneira que, mesmo contra gosto, eu vou terminar fazendo um comentário, uma análise sobre dois argumentos dessas duas modalidades de doença espiritual, tá bom? E aí o que é que a gente vai fazer? Vamos começar primeiro pela argumentação daquelas pessoas, dos cínicos, né, politicamente corretos da extrema esquerda. Então eu vou jogar para aí, para você, qual é uma das argumentações dele. Olha aí você, tá vendo? Segundo esse pessoal, a principal causa desses jovens franceses, né, de ascendência árabe, mas com cidadania francesa, de aderirem ao Estado Islâmico, de cometer essas barbaridades, é a opressão. Olha só, a palavra é opressão, pobreza, exclusão social nos países ocidentais em que eles vivem, né? A argumentação é essa? Então vamos lá, o que é que acontece? Eu vou pedir a você aí agora que você nos comentários, você me diga aí uma região do planeta Terra onde você tem uma densidade, uma aglutinação, um ajuntamento maior de ditaduras do que no mundo árabe. Vai, manda aí pra mim, sinceramente aí. Qual é a região do planeta onde você tenha aglutinado uma quantidade maior de ditaduras do que no mundo árabe? Opressão por opressão, o que você mais tem lá no mundo árabe é justamente opressão, é ditadura. Você já observou que no Oriente Médio, em todo o Oriente Médio, é só você pegar o mapa, digita aí no Google, vai, mapa do Oriente Médio, você vai ver que em todo o Oriente Médio você só tem 3 grandes democracias, 3, com detalhe, todas as 3, nenhuma delas é árabe: Turquia, Israel e Irã. Tirando isso, todos os outros países são ditaduras declaradas ou maquiadas e todos eles são países árabes. Está vendo você? Pergunte a um árabe que fugiu desse mundo de ditadura, de opressão, de pobreza, de exclusão social, de falta de liberdade de pensamento, de movimentação, de consciência, expressão. Pegue um árabe que tenha fugido toda essa situação do mundo árabe, que tenha conseguido se estabelecer no mundo ocidental, pergunta para ele se ele quer voltar para lá. Olha aí para você, essa argumentação ridícula, né? Vamos agora partir para onde? Para a argumentação, agora é outra pancada federal, né? A argumentação lá da extrema direita. Olha só você, tá vendo?
E geralmente quem fala, as coisas que eu ando lendo na internet, né? Esse pessoal, em jornais também, esse pessoal que faz essa afirmativa são pessoas muito inteligentes, são pessoas cultas, e no que se refere à cultura e inteligência, realmente são inquestionáveis. Agora, o questionável é o caráter das pessoas que fazem esse tipo de afirmativa, né? De que todo terrorista é muçulmano e todo muçulmano é terrorista. Meu Deus do céu, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos nos afastar um pouco mais no tempo, depois a gente vem aqui para um tempo bem recente e você já estava vivo, já tinha consciência das coisas. Então vamos lá, vamos provar de que nem todo terrorista é muçulmano, nem todo muçulmano é terrorista. Dá um pulinho lá na Europa, século XII, final do século XI, início do século XII. Vamos lá, Europa Ocidental, com as cruzadas. Eu pergunto para você, os cruzados, quando chegaram lá na Terra Santa, eles fizeram o quê? Eles foram lá fazer o quê, por acaso? Ah, me diga aí, se aquilo ali não foi terrorismo, dos mais cruéis possível, foram fazer o quê? Por acaso eles foram levar uma flor, vestindo uma camiseta escrito paz e amor e cantar o We Are The World, por acaso? Pelo amor de Deus, que isso? Quer um pouquinho mais recente? Vem um pouco mais para cá. Década de 70 do século passado na Europa, o que é que você tinha? Jovens europeus, de pais europeus, de avós europeus, de bisavós europeus, de tataravós europeus. Você tinha esses jovens fazendo terror contra os próprios europeus durante toda a década de 70 na Europa. Se não, vejamos, vai. Na Alemanha, o grupo Baden-Meinhof. Você tinha na Itália as Brigadas Vermelhas. Você tinha na Espanha o ETA. Você tinha na Irlanda o IRA. Meu Deus do céu, todos eles terroristas. Que é um pouco mais recente, vamos lá. Agora 2011, aquele maluco lá da Noruega, Andrew não sei o que lá, o sobrenome agora eu me esqueci o que é. Andrew não sei o que lá. O cara é norueguês, católico, branco, né? E aí, não sei se ele era católico, mas era cristão, não sei se protestante ou católico, mas ele era cristão. E aí ele matou 77 dos seus próprios conterrâneos. O cara chegou metralhando, matou 77 noruegueses em nome da supremacia racial dos brancos e da pureza, da defesa dos princípios cristãos. Eu pergunto para você, poxa, o que esse cara fez? Terrorismo também. Então não dá para você entender direito por que esse tipo de argumentação. De maneira que o que é que está acontecendo? Como você está vendo esses intelectuais, jornalistas, filósofos, poxa, esse pessoal abusando, usando e abusando, mais abusando do que usando, do direito de errar nas análises, porque se fala muito, mas ninguém na realidade tem uma opinião verdadeira, certa do que está acontecendo. E por um motivo bem simples. Se alguém tivesse exatamente a análise correta do que está acontecendo, já teria sido solucionado o problema. O terrorismo islâmico não começou essa semana, não. Já vem algumas décadas, já vem há um certo tempo já. Então todo mundo fala e na realidade ninguém sabe direito o que está acontecendo. Então se esse pessoal, né, extremamente capaz ou considerado como capazes está errando, né, então eu me enxergo também no direito de mandar a minha opinião. Eu vejo esse problema de uma maneira completamente diferente. Um problema cuja solução não está nem no curtíssimo, nem no curto, nem no médio prazo. A solução está no longuíssimo prazo. Por quê? Por causa da história. A história nos diz, olha, a solução para aquilo ali não é de imediato. Se não, vejamos, vamos lá. O islamismo surgiu no século VII depois de Cristo. Lá nos desertos da Arábia, onde hoje é o país Arábia Saudita. Surgiu lá, né? E os caras, com um pouco mais de um século, eles se transformaram em um império gigantesco. Os caras iam lá da Ásia, lá na Índia, até onde hoje é a Espanha, passando ali pelo norte da África. Poxa, até o século XV, aproximadamente até aí o século XV, poxa, a matemática, a astronomia, a medicina dos árabes eram muito mais desenvolvidas do que tanto a matemática quanto a medicina, quanto a astronomia do que dos europeus ocidentais. Os árabes tinham nas cidades dele um sistema de esgotamento sanitário que faziam as cidades europeias medievais sentirem inveja de chiqueiros. E aí o conhecimento, né?
o próprio islamismo terminava incentivando, estimulando, né, o desenvolvimento intelectual, né? Você via os califas abrindo as chamadas casas do saber, de maneira que era um império riquíssimo, poderosíssimo, não só em extensão territorial, mas também em cultura, em conhecimento de vanguarda. Os caras eram os melhores cientistas, pensadores da época, eram os árabes, tá bom? Mas aí o que foi que aconteceu? Poxa, a raiz dos problemas que estão hoje começa, na minha opinião, aí, cara. Você teve a partir do século XII lá as cruzadas, que terminaram aniquilando de maneira completa todo o espírito dos árabes, né? Você teve depois das cruzadas, você teve o ódio, o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança se abatendo sobre os árabes em relação aos ocidentais. De lá para cá, eles nunca mais recuperaram nem sequer 1/100º do brilho que a civilização deles teve. De maneira que e para complicar mais ainda, olha só você, como se isso não bastasse, esse fato desse ressentimento em relação ao mundo ocidental, como se não bastasse, ocorreram coisas na Europa que não ocorreram no mundo árabe e que, na minha opinião, explica essa grande diferença entre o mundo ocidental e o mundo árabe. Você quer ver? Eu não sei se eu vou conseguir dizer todos, mas eu vou tentar aqui em ordem cronológica relatar para você aqui algumas coisas que aconteceram na Europa e que os árabes não experimentaram. Então vamos lá. Eles tiveram a reforma, os europeus tiveram a reforma lá no século XVI. Os europeus tiveram a revolução dos preços, né? O surgimento do capitalismo comercial. Os europeus tiveram a revolução científica, eles tiveram o iluminismo, eles tiveram a revolução industrial, eles tiveram o liberalismo. Os árabes não tiveram absolutamente nada disso. Esse pessoal parou no tempo. A crueldade, o radicalismo religioso e a crueldade, a perversidade originada pelo radicalismo religioso é da Idade Média. E os cristãos da Europa também tiveram todo esse radicalismo, tiveram essa perversidade lá. Não sei citar para você o que acontecia na Inquisição lá da Europa. Mas a Europa evoluiu. A Europa, o tempo passou e a Europa foi junto. Os árabes permaneceram estagnados. Eu não consigo enxergar uma solução, nem a curto, nem a médio prazo. A solução para o mundo árabe terá que ser dada por eles mesmos. Não adianta você intervir, tá bom? Você quer ver um exemplo? Se o mundo ocidental intervém no mundo árabe, dá problema. Se não intervém, também dá problema. Você quer ver? Vamos, foi o que aconteceu lá quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, tá bom? Gerou o que? Acabaram com Saddam Hussein, desestruturou todo o exército iraquiano, as forças armadas iraquianas, criou um vácuo de poder que facilitou o quê? O surgimento do Estado Islâmico. Então, se intervém, dá problema. Mas se não intervém, também dá problema. Foi o que aconteceu na Síria, quando o mundo ocidental resolveu ficar de braços cruzados. Olha o que é que deu. O Estado Islâmico terminou surgindo como força forte de oposição na Síria e no Iraque. É um mundo complicado, cara. Se intervém, dá problema. Se não intervém, dá problema. A coisa é estrutural, tá bom? E aí, começando, né, no iniciozinho do vídeo, quando eu falei sobre essa distribuição étnica e geográfica, né, de certos atributos, quando eu perguntei para você se a democracia é um conceito absoluto, universal ou é seletivo, a minha opinião é de que é um conceito absoluto. Ela é extensível, praticada por todos os povos, não importa, todos os povos podem praticar a democracia. Há, no entanto, um pequeno detalhe: o desenvolvimento e a manutenção, principalmente a manutenção da democracia, é algo muito doloroso, é um custo muito alto e requer tempo. A Europa já vem fazendo isso há mais de 500 anos. É um regime político com defeitos, claro, mas é o melhor que nós temos. Você quer ver um detalhe? A democracia é o único regime político que se conhece, o único regime que permite com que as pessoas saiam às ruas para pedir para que ela termine. Olha só que coisa paradoxal. O que é que você está vendo hoje no Brasil 2015?
algumas pessoas saindo às ruas com cartazes escritos: abaixo a democracia, de volta os militares. Olha só você. Essas pessoas aqui no Brasil, elas usam a democracia para pedir o fim da democracia. É um regime político cheio de defeitos, mas é o melhor que nós temos, e os árabes não têm esse regime. O conceito que eles têm de democracia não é decididamente o mesmo conceito que nós ocidentais temos. E aí, para nós encerrarmos esse vídeo, tem mais uma vez aí o pensamento, né? A inteligência de Winston Churchill. Ele certa feita falou algo sobre a democracia que é interessante nós comentarmos aqui agora. Então vamos lá. Ele certa feita disse o seguinte, que excluindo todos os outros regimes políticos, a democracia é o pior deles.